Reenquadrado de Umineko When They Cry, episódio 3, Banquete da Bruxa Dourada. Muito bem, estamos aqui pro terceiro episódio do Reenquadrado, que também é o terceiro episódio de Umineko. Estamos aqui para falar sobre os volumes do mangá desse episódio. Eu sou o Estranho, aqui sempre com o Iso, o Luke, o Tojo e o Judeu Ateu. Muito frustrado com essa enganação que os caras estão fazendo a gente ler, ouvinte, 10 volumes por episódio aqui. Tá absurdo isso. São 5 volumes. São 5 volumes. Tecnicamente foram 2 volumes. Você leu 2 volumes de mangá. Que mentirada. Depende de como encaderna. Na tecnicalidade, né? Você leu 2 volumes de mangá. 22 capítulos. O número de capítulos não diz nada, absolutamente. O Reenquadrado é o podcast que a gente lê um mangá gradualmente. Nesse caso, a gente tá lendo a adaptação em mangá do jogo Umineko When They Cry. Estamos agora no episódio 3, que na publicação de mangás teve 5 volumes no original, em vez de 4. Então, normalmente a gente lê de 4 em 4, dessa vez a gente fez 5. No final do programa, a gente vai brigar se o próximo a gente faz todos juntos ou não. Porque é mais ou menos parecido do mesmo tamanho. São 6, mas o tamanho é mais ou menos parecido. É isso, a gente vai falar de Umineko, episódio 3, se você não leu, não conhece, vai atrás de ler, porque aqui você vai só tomar spoiler, você não vai entender nada, porque eu tô lendo e não tô entendendo nada, imagina se você não tá lendo, né? Ok, ótimo. Então vamos lá. Episódio 3, o banquete da Bruxa Dourada. Butler volta a batalhar com a Beatriz. E vão passar pela terceira iteração daquele mundo ali do jogo, dos assassinatos da ilha. E vai ter um plot bem longo envolvendo muitas coisas. Eu quero falar de alguns desses. Vou sempre começar puxando o Judeu, que eu sei que ele sempre tem uma bastante opinião. Judeu, desse comecinho aqui, o que você gostaria de falar primeiro desse episódio? Ok, desse episódio, durante essa primeira parte, eu achei interessante, eu gostei e achei incrivelmente enrolado e frustrante que o mangá finalmente começou a interagir com o elefante na sala. Então no episódio passado a gente ficou comentando sobre o que ele tá tentando argumentar, quem tem a chave, sendo que ele tá aqui nesse negócio com poderes mágicos aparecendo e ao mesmo tempo que ele só tá aqui vivo por causa de magia. Qual a lógica de ficar debatendo quem matou quem, sendo que o negócio todo é uma fantasia absurda? E o mangá começou a interagir com isso e a mencionar. E basicamente deu, tipo, uma escapada. Eu acho que o mangá, tipo, só basicamente reconheceu e ele foi mais direto em falar pro leitor, tipo, ok, eu sei, mas lê mesmo assim, vai. Essa é a vibe que eu tive. E só pra constar, gastou muita página pra chegar nesse ponto. Se gastou muita página pra chegar ao ponto dele só virar pro leitor e falar, tá, mas pode ser que não tá acontecendo. Ok? Não sei se a pessoa teve essa mesma sensação, João, de todo Battle Shonen absurdo acontecendo ali, com mechas e torres flutuando, só pra chegar nesse ponto. Eu te apontei, Judeu, episódio passado, que tinha um diálogo adicionado só pra resgatar a esperança de quem tava muito puto com o sabre de luz. É exatamente isso. Vocês mencionaram isso no episódio passado e eu entendi agora. Ele, de fato, o mangá, a história que é da Visual Novel, mas no mangá aqui, ela continua flutuando nessa ambiguidade maluca de que no mundo real, entre aspas, que é o que eles estão chamando aqui do tabuleiro ali, né, o board em inglês, ali no mundo real, talvez não tenha magia, e essa é a disputa, mas eles estão disputando em um mundo claramente mágico. Então ele segue nisso. Ele só estabeleceu mais regras pro tabuleiro, mas foi como se eles estivessem jogando um RPG de mesa com os acontecimentos na vida do Butler. Agora, durante aquela semana. A distinção entre mundo fora do tabuleiro e dentro do tabuleiro tá mais maluca do que tava no ano passado. Porque agora a Beatriz entra e a Eva sai e surge uma bruxa nova dentro, mas aí ela sai. Essa parte me quebrou completamente. Esse é mais pra frente, eu quero chegar lá, sem dúvida alguma. Vamos segurar isso só um pouquinho, pelo menos. Porque
sei lá, eu queria voltar só pra essa questão aí deles debatendo pra mim o mundo que tá sendo mostrado pela Beatriz. Tipo, o mangá basicamente reconhece que, ok, é tudo mentirada, né? Tipo, tudo que a Beatriz tá mostrando que é magia, provavelmente tem uma explicação. Eu só achei engraçado que, tipo, pra chegar nesse ponto, o mangá, ele vai full o ateu até mesmo pra mim, mas meio que, ele não é ateu até, é tipo, é o cara das argumentações, porque eles começam a dar o nome de um monte de argumentos. Que nem ateu até fazer as falácias, né? Não, isso é uma de homem, isso é espantalho. Eu adoro que todos se resumem só a você não consegue provar uma negativa. É só isso. Você não consegue provar uma negativa. É tudo isso. É isso e a aposta de Pascal. Tem um monte de aposta de Pascal nesse mangá. Ele fala muito do... Como que é o negócio do demônio? Qual o termo que usa aqui? A prova do diabo. A prova do diabo. É a prova do diabo. Que é não provar negativa. Isso é não provar negativa. Ela é não provar uma negativa, mas tem uma segunda vontade que é, mas você pode provar uma positiva. E o Bettler rejeita essa parte assim. Que ela começa assim, pra provar que o diabo não existe, é impossível. Mas pra provar, é só mostrar e apontar, ó, mostrei. E a Beatriz faz isso logo de cara. Aí, ó, Bettler, diabo, na minha frente. Dá oi pra ele. E o Bettler continua cagando. Não, é porque o Bettler, ele faz a prova do diabo contrária. Que é, não, mas isso tem alguma explicação, que eu não sei qual é, mas tem explicação. Tipo, basicamente ele não é o ateu, ele é o agnóstico. Ele não sabe das coisas. Eu não sei o que aconteceu, mas não é magia. Ele devia ter assumido a encarnação de um advogado. A Virgília vai comparar. Isso é tipo um tribunal. Então a gente vai falar, o ônus da prova é da promotoria. Eu não tenho que provar nada. Eu só tenho que falar que não é, que a narrativa tá errada. Isso é falso dentro do próprio mangá. Porque não existe o conceito de ônus da prova nesse assunto. Tipo, não é que nem um tribunal por conta disso. Quem tá acusando tem que provar. Aqui não. Quem tá acusando não tem que provar nada. Tem só que convencer outra pessoa com argumentos. Tipo, não existe ônus da prova pra ser invertido aqui. Erro dele como argumentador. Ele que não soube jogar essa regra cedo demais, agora tá tarde. É muito engraçado que o argumento dele eu não sou inteligente bastante pra pensar em como foi feito, mas alguém provavelmente, sabe? Deve ter, alguém consegue pensar nisso. Sim. É que você falou de tribunal, eu acho que é um tribunal sim, mas é um tribunal muito incerto, né? Então não precisa seguir as regras no tribunal de verdade, eles estão discutindo como se fosse... Esse meta-jogo que tá rolando, ele é como se a gente tivesse no meio de um jogo de videogame que apresentou muitas mecânicas em algum momento, só que você tá vendo ele na metade, e aí tipo, você não sabe quais são as mecânicas. Do nada eles falam que começou agora dessa vez um negócio de, não, essa rodada de argumentação você perdeu, vamos pra próxima. Tipo, que regra é essa? Essa rodada eu não tenho como provar, então vamos pra próxima. Tipo, e aí? Acho que é justamente isso que fez eu meio que gostar mais da terceira parte do que da segunda, porque no final da primeira parte, durante a segunda inteira, a Beatriz meio que tava ensinando o Butler a jogar esse jogo, e ele tava tomando um cacete. Por isso que foi meio... acabou sendo meio esquisita a segunda parte. Nessa terceira, ele já aprende a jogar, ele já aprende como é a dinâmica. Então, mas precisaram ensinar mais vezes. Sim. Ela precisou brotar 2 personagens pra ensinar mais coisa pra ele ainda. O mangá fica muito mais divertido mesmo com esses absurdos ainda acontecendo, porque agora realmente a gente tá vendo o Butler fazendo as coisas, ele não tá só apanhando. Ele tá metendo o doido ali e dentro do que ele pode meter o doido. Eu comparei com o tribunal e o Luke falou Phoenix Wright, o Bettler precisava ter uma Mia Fey do lado dele pra falar com ele. Aí ele... Que foi o que ele ganhou. O jogo ele começou a colocar nesse jogo uma estrutura melhor
pra poder circular essa disputa entre esses dois personagens, porque isso que o Todd falou é verdade. Na segunda parte, no segundo episódio ali, como era só eles dois, tava meio que, mas o que afinal tá acontecendo? Aí colocando essas figuras em volta, que aparentemente sabem de regras que tipo, isso aqui é normal, essas regras aqui. Em algum ponto eles soltam, não, a bruxa pode trazer uma testemunha, mas o humano não pode, o humano pode averiguar a cena do crime. E tipo, de onde veio essas regras? Quem criou? Não sabemos, mas ele estabeleceu mais regras. Bom, averiguar a cena do crime é regra de história de detetive, né? Então, essa... Tá. O jogo foi meio que ficando mais gamificado ao longo desses 3 arcos e ele foi ficando mais divertido de acompanhar. Eu tô com você, Tojo. O Butler, sei lá, só ser mais participativo e combatente torna a história bem mais agradável de ler. E aí a introdução dos outros personagens de escada, basicamente. Tipo, o cara demônio ali explicando, por que a Beatriz não vira e fala, tem bruxa em vermelho logo e acaba com isso. E aí, tipo, não vai funcionar. O cara dá a explicação meta lá de por que não pode fazer isso. Grande Ronov. Ele funcionou melhor pra essa disputa e eu acho que por isso a disputa brilhou mais nesse episódio todo, tanto que ficou muito melhor intercalado a história do mundo real, entre aspas, ali, né, do tabuleiro, e o que tá sendo da sala. Como que a gente vai chamar essa sala onde eles estão? Só pra gente... Um lado é o tabuleiro, esse outro lugar é o quê? A sala do chá. Sala do chá? Chama de sala do chá. Como ficou bem intercalado esses dois, funcionou, porque a gente tá vendo a terceira iteração do tabuleiro. Embora ele tenha trazido mais coisas e evoluiu alguns personagens que não tinham tanto foco, já a gente obviamente vai falar deles, dela principalmente, né? Mas só de ter... Como a gente tá vendo a terceira vez, não vale a pena ficar preso tanto lá nos detalhes do mistério daquele mundo, e sim dessa disputa. Fica muito mais interessante ter essa alternância constante. Inclusive já salta bastante coisa do começo que a gente viu 2 vezes e meio que... Bom, você já viu, você já entende como aconteceu, então vamos dar um pulo um pouco pra frente na timeline. Apesar de que nessa terceira interação eu senti que foi também mais agradável de acompanhar, porque a gente vê mais de certos personagens do que de outros, que deixam a dinâmica mais interessante também do que tá acontecendo ali no tabuleiro. A gente começa a ver mais dos adultos, né? Não só do que eles têm em jogo nessa disputa pela herança, mas do relacionamento deles entre eles mesmos, né? Como aquela família realmente funciona. No primeiro e no segundo capítulo, a gente fica um pouco mais distante disso e eles acabam sendo só personagens muito, muito caricatos, né? Muito forçados pela perspectiva que as crianças têm daqueles personagens, né? Com exceção do protagonista da vez, que sempre tinha um adulto com todo o holofote, e mesmo com todos os adultos essencialmente vivos, ainda era um jeito de pegar um e falar, não, mas esse tem o triplo do holofote. Sim. Sim. Mas mesmo com a Rosa e a Natsuri. Mesmo com a Rosa e a Natsuri não estando com o protagonismo nesse capítulo aqui, que é sobre a Eva, eu acho que elas funcionam melhor como personagens porque a gente realmente viu mais delas como seres humanos, assim. A gente já tá com esses personagens há muito tempo, então a gente tá começando a criar interesse e a reconhecer mesmo. Os homens adultos são muito genéricos, principalmente. A gente tá tirando o pai do Butler. Mas, sei lá, a gente viu o esposo lá da Eva, a gente agora já sabe um pouquinho mais. Então é interessante, sim. No geral, tá relativamente bem dividido em gêneros, mas é muito claro que a série tem muito mais interesse na metade feminina que na masculina. Tem uns gatos pingados que pilham, o próprio Better, o próprio George, mas a gente nota que gostam muito mais da Natsuri do que do Kraus. E o mangá, ele está ativamente, a história está ativamente tentando dizer alguma coisa sobre o papel feminino também. Não sei o quão bem ele diz, mas ele está querendo dizer isso, principalmente com a figura da Eva, que o holofote dessa parte é nela, além do Battle da Beatrice, o holofote é nela, obviamente, com todo o desenvolvimento que vai ter. Então eu quero segurar ela um pouquinho pra gente falar já. Eu queria só primeiro passar que a gente começou a descobrir algumas coisas a mais do mundo real ali, né? Do mundo do tabuleiro. Como, por exemplo, o fato de que
existiu uma Beatriz física que foi encontrada pela Rosa. O que você acha dessa participação, Tojo, dessa descoberta de que existiu uma Beatriz que caiu escalando uma pedra e morreu, mas existiu? A figura foi real por algum momento. Porra, essa parte da Rosa contando sobre o passado dela e tudo mais me fez gostar muito mais da Rosa do que no capítulo sobre a Rosa. Pô, acho que humaniza tanto a Rosa mais. Tá que no episódio 2 a gente viu ali os problemas que ela tinha com a maternidade, como ser uma mãe solo naquela família toda desconfigurada, que põe pressão em todo mundo e tudo mais, mas ao mesmo tempo foda-se a Maria. Ela merece tomar uns tapas de vez em quando. Aqui, quando a gente vê que a Rosa realmente é toda traumatizada porque ela viu uma pessoa morrer, e também a gente vê mais um pouco da dinâmica de como aquela família, como aqueles irmãos interagiam quando eles eram menores, deixa a Rosa uma personagem mais crível. E também humaniza bastante a Beatrice, né? Que a gente vai vendo ao longo do capítulo também que ela não é esse demônio todo que o Butler enxerga nela. Ela é uma pessoa... Ou a conclusão pode dizer que... Varia. Não, eu acredito na Beatrice, que ela é tão traumática quanto qualquer outra pessoa, tão traumatizada quanto qualquer outra pessoa dentro daquela família. Com certeza é traumatizada, mas que ela é uma arrombada em comparação, Achei o drama dela de tô tão triste que o Butler tá puto desproporcional, completamente desproporcional. Sim. Não, mas Flashback foi muito bom, sim. Eu apreciei muito a moificação da Beatrice nesse terceiro capítulo. Mas eu não quero gastar teorias, porque é perda de tempo, a gente não vai ter nenhuma conclusão por agora, muito menos até o próximo episódio, mas eu acho que a existência física de uma Beatriz e essa passagem de bastão me faz crer que tiveram mais de uma Beatriz em algum momento. E eu acho que isso vai ser importante pra história. A sua pergunta é interessante, Estranho, porque pra mim nem ficou tão absurdamente claro que tinha uma Beatriz e que eu... No passado teve. Mas eu acho que teve uma depois. É isso que eu quero. Essa que morreu, eu acho que teve uma filha. Eu não sei nem se essa que morreu, essa história aconteceu mesmo. Eu não sei, eu fiquei meio... mas aí você tá duvidando do vermelho, né? Não, mas o vermelho... O vermelho falou que existiu. Que teve uma falou, Beatriz. esse diálogo existiu em 1967. A mansão existia, blá, blá, blá. Eu não prestei atenção, ok. Então essa parte eu não prestei atenção direito. Isso existiu. Isso não tem que confiar no vermelho. Se a gente não pode confiar no vermelho... Não, tá certo. Aí é maldade do autor. Aí não dá pra jogar. Não dá pra jogar. Exatamente. Tem um gancho só que eu queria puxar, porque foi comentado muito sobre como a parte do tabuleiro ficou mais interessante agora, que a gente conhece mais os personagens. Mas tem o contraponto, porque se a parte meio ação já tava me enchendo o saco no episódio anterior, agora mais ainda. Tipo, sempre que tem qualquer batalhazinha com magia, eu gostei muito mais da ação nesse episódio do que no anterior. Tipo, consideravelmente mais. Porque acho que todas elas contam alguma coisa interessante sobre os personagens, como é com a Kyrie, com o Rudolph. Ou é um mistério, né? Tipo, o que aconteceu aqui de verdade, né? Tem o grande exemplo, né, de tipo absurdo, que é a luta da Virgília com a Beatriz. E essa eu acho muito boa, porque é claramente de sacanagem. O autor tava trolando a gente. E eu acho muito divertido quando você vê que ele pegou e colocou. Eu tô mostrando isso aqui, você sabe que isso não foi assim, mas. E aí? O que você vai fazer? Você não gosta disso, Butler? Você não vai ficar feliz com isso? E por que você não acredita? Eu acho divertido. Eu acho que a diferença é que a ação no segundo capítulo era meio que filler de Battle Shonen. A ação nesse terceiro virou Torrou o bagulho. É muito mais legal de acompanhar. Eu não sei o que é um Torrou. Embora a ação tenha mais coisa acontecendo na ação, tanto coisa em movimento quanto personagens sendo afetados pela ação, tem uma crítica que eu quero fazer, que eu no geral não gosto nem dos personagens muito mágicos, assim, não gosto muito do Ronov, eu não gosto muito das irmãs do Prudagor, mas pra mim a mais chata de todos esses coelhos. Não vai chegar ninguém mais chato que esses dois coelhos. Os coelhos são muito chatos. Os coelhos são incrivelmente chatos. Puta que... Foda-se esses coelhos.
É que essas irmãs do purgatório, foda-se. Todas essa. Inclusive o mangá que exigiu que, tipo, lembrasse que uma das irmãs do purgatório é a mesma que sofreu no outro. Tipo, não, você não merece. Não merece que eu exigiu lembrasse. Você não precisava lembrar isso. Não, em algum ponto falou, não, porque eu sou a orgulhosa, porque aquela vez lá que eu caí, lembra a vez que eu caí lá? Eu não lembro, não. Não era pra você lembrar mesmo, não. É só. Elas têm backstory. Mas importante pra elas. eu acho que o meu problema com essa cena de ação é que essa história toda vive num paradoxo. E a cena de ação, pra mim, vivem nesse exato paradoxo, que é, ao mesmo tempo que pode ser uma ação divertida algumas vezes, nem sempre é asco, eles são chatas realmente. Mesmo que a batalha da Beatriz com a Virgília é mais interessante. Mas tudo isso vive no... Não, mas não aconteceu nada disso. Em paralelo, teve essa cena muito legal e ao mesmo tempo, não teve essa cena. Essa cena não existiu pra história. Então, dá a impressão que eu tô perdendo tempo vendo a luta. É isso. É esse paradoxo que eu vi. Porque elas lutaram, destruíram tudo, arrancou coluna, torre pra bater uma na outra. Aí depois o Butler foi lá e falou: não tem nada aqui. Ela, não, eu fiz a magia que desfez tudo isso daí. Não quebrou nada, mas a luta teve, com certeza. Mas não quebrou nada aqui, não. Fica tranquilo. E eu, sei lá, não vou acreditar em você, Beatriz. Bom, então você tá seguindo exatamente o que a história tá querendo que você... Como a história quer que você lide com ela nesse momento. Talvez a história até deu dicas pra esse caminho mais pro final, mas a gente vai chegar lá. É porque, só rapidinho, a parte da ação, pra mim é um pouco interessante na segunda parte desses 2 volumes que a gente leu. Tem um momento lá em que a Eva maga sai matando todo mundo. E, tipo, pra mim fica bem claro que ele tá setando pra você entender. O que aconteceu aqui de verdade, né? Depois o Butler vai lá e vai resolvendo. Não, obviamente não foi nenhuma magia, você matou aqui, ele vai meio que tirando o véu dessas cenas de uma a uma, né? Só que eu acho que esse tipo de mistério, pra mim, é muito menos interessante e menos até criativo, eu diria, do que, por exemplo, o mistério das várias salas fechadas em ciclo. Um mistério que você não vê e é entregue assim pra você, pra mim, é muito mais criativo do que esse que é uma metáfora visual só. E meio que você já sabe ali na hora que é uma metáfora visual, então não tem muito mistério no final das contas. É só, sei lá, algo que eu sinto lendo. Ao mesmo tempo que é mais interessante o mistério das salas fechadas circulares, aí ele inovou, né? Sala fechada num ciclo, interessante. Mas ao mesmo tempo, na hora que o Butler descobriu essa tática do eu não preciso explicar, meio que virou um... não precisa explicar, tipo, dá pra ter uma explicação? Dá, mas não importa a explicação, é meio que é isso agora. Então fica um pouco menos interessante também os mistérios. Na proporção em que o duelo Butler e Beatriz fica mais interessante, os mistérios da ilha perdem um pouco o interesse por conta disso. Porque, tipo, tudo que acontece na ilha, a luta teve? Não teve, não sei. Foi um assassinato impossível? Ou foi possível, não sei também, não ter como provar nenhum dos dois, então não importa. Tipo, fica pra mim, o Mineko se define como paradoxal. Tudo que eu sinto com essa história é paradoxal. Tanto que a gente não vê, de facto, ele não recria o que aconteceu nas salas fechadas pra gente ver exatamente, tipo, cena a cena. Eu teria gostado, eu adoraria ver, tipo, a sequência de fatos que levou. Talvez uma parte 7 faça isso, sei lá. Tamo longe dela. Não sei. Mas eu teria gostado de ver agora, sei lá, né? O mistério não tá na hora de ser resolvido ainda, né? Tipo, muitas coisas. Exato, tem muita coisa pra ver. Que ele meio que é resolvido ali no final, mas a gente não pode ouvir, porque senão acaba a graça do jogo principal, que é o duelo entre o Butler e a Beatriz. Sim. Vamos lá pra tocar bastante na Eva, que ela é a protagonista dessa parte, tanto que ela tá na capa dos 2 volumes americanos, tanto a versão dela Eva / Beatriz, quanto a versão Eva no primeiro volume. Eva e Eva Bruxa. Eva Bruxa e Eva normal. Eva normal. A Eva e a Evinha. Olha aí. Isa, o que você achou da Eva nesse episódio inteiro aqui, esse desenvolvimento dela, até a transformação dela em bruxa? Como foi pra você esse personagem? Eu gosto muito da Eva como personagem e
essa parte é pra gente gostar dela como personagem. Gosto do flashback dela, gosto que ela eu gosto principalmente que mostra o que acontece quando alguém resolve o bendito enigma. Eu não imaginaria que alguém ia conseguir sentar e resolver esse enigma, mas era só sentar e resolver, realmente. Eu tenho uma pergunta pra vocês, então, já que, rapidinho. Vocês achavam que o ouro existia de verdade antes nos episódios anteriores? Vocês pensaram nisso? Que resolvendo o puzzle, a Eva ia chegar numa sala que tinha uma montanha de ouro pra ela encontrar? Que isso existia de verdade? Eu pensei que era um setup pro último capítulo do mangá. Algo que você ia esquecer que existe, e aí como recompensa no último, era One Piece, eu achava que era o One Piece do mangá. Eu não achei que agora ia mostrar o ouro, eu achava que era um setup a muito mais longo prazo. Eu achava que era real, eu não achava que ele era tão caricato assim. Mas talvez pode ser ainda a ficção ali dentro do jogo inflando a situação, né? O tabuleiro inflando a situação. Eu gosto que ele é tão caricato que ele é disfuncional, que eles apontam nessa própria parte. Tipo, ok, a gente só usa pilha de ouro. Sabe como que a gente faz pra liquidar isso em dinheiro de verdade sem meu irmão saber? Não faz. Isso é obviamente impraticável. Sim. Eu achava, respondendo a sua pergunta, Luke, eu achava que existia, eu não achava que era dentro de casa. Eu achava que, tipo, exigiria uma caminhada pela ilha e achar alguma coisa, porque tinha uma parte de rio ali, eu achava que realmente existia uma tava caminhada. Numa caverna, né? Vocês pulam. O mangá pula o processo. O mangá pula o processo de como ela chegou lá. Vocês não sabem mas chegou meio rápido, então. E depois encontrou a Rosa no caminho. Então, não foi muito longe, eu acho. Mas eu achava que existia, sim. Eu reclamei com o Luke quando eu cheguei nessa parte na Vida Novel. Eu acho que a quantidade de ouro prometida não devia caber em cima de uma mesa. Devia ser mais pesado do que uma mesa sustenta. Às vezes acho foi que só 20 toneladas de ouro, se eu não me engano. Às vezes tinha mais atrás e a gente não viu. O que a gente viu não era... Eu acho que o que a gente viu não pode ser 20 toneladas, possivelmente. Não tem que ter mais ouro. Era tipo o cesto de dinheiro do Mr. Beast. Tem mais por trás. Mas voltando pra Eva, e aí ela tem essa evolução pra bruxa, quando ela descobre o ouro, como que tá? Mas antes de falar dela bruxa, eu quero falar de uma coisa que eu gosto muito, que essa parte põe um bom destaque, que é a justaposição da infância dela, da recusa em aceitar, porque o papel dela ia ser só uma esposa, ela queria ser mais, queria ser o herdeiro, o casamento arranjado que ela ia conseguir, ela estava ressentida, e o quanto realmente enfatizam que ela e o Hideyoshi são uma boa dupla, que eles têm muita isso é interessante. cumplicidade entre eles, que funciona pra caralho o que eles construíram. E eu acho que contrastar essas duas coisas é interessante. E até a ideia de que ela cresceu pra além de algumas das birras, que obviamente não morreram, porque a gente vê a Evinha seguindo a Evona, falando, faz merda, faz merda, faz merda. Mas que a primeira cena é o Hideyoshi comentando, ela não é assim fora dessas reuniões. É voltar pra cá que deixa ela perturbada. E eu gosto de saber que ela conseguiu crescer pra além dessas inseguranças. Você tem razão, porque pro quão, sei lá, o quão plástico é toda a mensagem anti-misógina desse mangá, né? Porque é tão na cara, é tão absurdo. É bem fora da curva, ele dá esse esposo bom pra ela, né? Tipo, esse casal gostoso. Tipo, o caminho óbvio seria, o esposo abusivo, né? Ela reafirmando a misoginia que ela sofre. Inclusive, quero lembrar todo mundo do como foi o jogo 1, em que eles foram mortos ao mesmo tempo na cama. Então eles realmente acharam um tempinho pra dar uma namorada no meio da crise toda. Não vi nenhum outro casal sugerir se quer isso. Eu gosto muito da parte que ela tá lá meio que desabafando pro Hideyoshi, falando, não, que eu sou uma bruxa e não sei o quê. E aí o Hideyoshi fala, não, você é uma bruxa quando eu chego em casa 10 da noite, não tem porra nenhuma do armário, você ainda assim consegue fazer uma janta gostosa pra caralho pra mim. Isso que o mangá não quis ir... O texto da história não quis ir a territórios um pouco mais explícitos, né? Não, bruxa você é quando... E aí você insere aí o que você conseguir imaginar de mais absurdo. Mas eu acho que o Mineko sempre, desde o começo, é uma série que tá muito dedicada a trabalhar papéis de gênero de maneira geral, assim. Isso. É uma parte bem crucial da história. Até mesmo a própria história da Beatrice nesse episódio, você
tentando entender ou não, né, o que isso tá contando de verdade, é uma história que, como o próprio Butler fala, bom, calma, se eu tentar interpretar esse negócio de uma maneira não mágica, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. E tem algo que, na vida do Kinzo e na relação dele com ela, o que isso tá sendo dito? O que tá sendo comunicado? E nos episódios passados fala muito de como os personagens lidam com isso. A Natsuhi tem toda a situação dela. Ela é desconsiderada, né, por não ser da família, por ser tratada como só uma criada feita pra ter filhos da família e tal. Quando ela tem problemas sobre ser validada como uma Ushinomiya. Sim. A Rosa sofre muito porque ela não tem, né, o marido, né, o cara abandonou ela. E ela é tratada como menor por causa disso, por muitas coisas, né? Porque ela é filha mais nova e tal. Ela sempre tá nesse estado de ser o elo mais fraco. E estar sozinha é parte de ser esse elo mais fraco pra ela. E ser considerada uma pessoa sozinha. Porque a galera já considera isso um erro. Eu acho que é interessante como cada personagem vai tendo sua própria... E ao mesmo tempo em que os casais são, de fato... Não só a Eva e Hideyoshi. Tem umas cenas boas do Kraus com a Natsuhi nesse episódio. Até do Rudolph com a Kirie, mesmo que de uma maneira um pouco mais perturbadora, porque eles agem de um jeito um pouco mais filha da puta. Mas o companheirismo tá presente entre a galera. Mesmo que exista essa relação, não quer dizer que os relacionamentos deles não sejam positivos. Uhum. Eu gostei muito de Krause e Natsuhi aí nesses capítulos que a gente leu aí. Esses são os pais do Butler, né? É isso, né? Não, esse é o Rodolfo e a Kirie. Eles são pais da Rodolph e Kirie, Jéssica. São pais da Jéssica, tá certo. Isso. É tia do Rodolph, tá certo. O Rodolfo e o Kirie... Não São vamos os que falar tiveram muitos, a cena com mas as... tiveram uma cena de ação muito maneira. Muito maneiro. Tipo, de toda... por mais que Muito seja maneiro. irrelevante no final, por conta da irrelevância do tabuleiro, foi uma cena muito maneira, derrotando Inclusive- elas com espingarda. Inclusive, Mas- eu tava só rapidinho, eu tava muito interessado pela partida em que a Kirie ia continuar viva, porque ela foi pintada no começo da história como a grande detetive, né? E eu pensei, bom, o mangá obviamente tá matando ela toda vez rápido pra tipo, ela não resolver nada, né? Então eu tava meio ansioso pra ela aparecer jogando o jogo finalmente, e tipo, foi meio que pata do macaco, porque a parte dela explicando o mistério ali, eu não li nada, é muito chato. Eu pulei. Calma, que parte exatamente? Eu não sei ao que você tá se referindo. Que eles tão- Interpretando o epitáfio? Ela Ah, interpretando tá, o texto ali. Eu pulei e eu não li nada dessa parte, não. Bom, Agora, enquanto a gente tá falando que a gente gosta muito de ver os adultos, eu quero apontar uma coisa relacionada. Que o grande motivo pelo qual a gente tem tanto adulto vivo é porque a gente logo de cara eliminou completamente todos os criados. sim. Eu adoro queria apontar. o comentário de classe que desencadeia disso, que essa é a primeira vez que a gente vê a casa sem nenhum empregado e cria um primeiro conflito. Todo mundo tá com fome. Porque ninguém desses adultos aí foi pra cozinha fazer qualquer coisa. Um sanduíche. Enquanto em todas as outras partes, durante toda a crise, todos os assassinatos, ainda se esperasse que os criados fossem pra cozinha e continuassem cozinhando. Eu adoro que esse comentário foi feito. Morreu os criados, agora tá todo mundo com fome. Nada vai ser feito, fudeu. E funcionou os criados, a mobília ter toda morrido, porque eu acho que funcionou pra estabelecer melhor os laços da família. Então, foi positivo a escolha da Ordem das Mortes. Até mecanicamente, porque a Beatriz fala, bom, vocês não estavam suspeitando deles o tempo inteiro? Não era fácil acusar eles? Então, e agora? Eles morreram todos de primeira. O que você vai fazer? Beleza, eu ia puxar de gancho a entrada da Eva como bruxa também, mas isso se entrelaça muito com o assunto Butler, Beatriz, essa disputa, porque é nesse momento que começa a ter uma virada na Beatriz ali, né? Ela recebeu a dica da Virgília de que, olha, é a fábula do vento norte contra o sol, que é uma fábula que eu gosto muito do Êxopo, Olha só. que tem que se tocar que não é força bruta, é persistência né? E ela começa a construir essa mudança de personalidade que depois, só no final, a gente vai ver que tinha um plot twist ali, sacanagem. ou não. Mas como foi pra você essa jornada, Judeu, de ver essa transformação, essa
entre aspas, humanização ali da Beatriz, né, dela começar a ter outros sentimentos além da vilania. Como foi pra você essa personagem se descobrindo assim? Não gostei, não. Digo, eu gostei. Eu gostei como conclusão. Eu gostei quando no final dá que. Não, você é muito burro, eu sou vilã. Eu gosto da Beatriz sacana. É assim que eu gosto dela. Eu gosto dela má, eu gosto. Isso eu gostei, inclusive. Eu tô de sacanagem falando que eu não gostei. Porque eu gostei que ele deu esse twist de que, não, até essa mudança que ela fez foi meio que de raiva da outra bruxa que ela deu o nome. Não, eu me arrependi. Devolve meu nome. Isso é muito mancada. Ele ainda deu essa camada, além de ser o twist final de que foi tudo truque. Então eu gosto dela como essa grande vilã. Eu não gosto. Não tenho muito interesse na humanização dela, não. Eu não gosto da humanização no sentido de que ela torna o Battler frouxo. Porque o Battler tem que começar a passar muito pano pra coisa que eu queria que ele não tivesse passando pano. Aí a Battler é um cara muito legal. Começa a torturar a Maria e a Rosa e o Battler. Opa! A outra matou toda a minha família, mas matou com dignidade. Vamos voltar pra outra assassina da minha família. Cara, Battler, para de passar esse pano, ainda é tua família. Já que ele vai ter que passar por essa situação inúmeras vezes, né? Sim, Bom, no começo ele tava muito puto com a própria Beatriz também. Exato. Eu queria que a gente ainda tivesse puto, que tem parente morrendo. Em vez de, não. Mim, parente meu, tem que ser morto, estaca no peito uma vez só, limpo, sem rir da cara. Esses meus termos, não. Baixou demais a regra. Isso que você falou, Judeu, funcionou bem justamente pela conclusão, eu acho. Porque, realmente, a história foi, entre aspas, redimindo ela, falando, não, mas vamos lá, tem que ter classe pra matar, não pode ser qualquer um. E aí mostra as carinhas tristes dela, ela emburradinha, que o Butler não gosta mais dela. E foi construindo isso e eu pensando, é divertida a interação, mas ao mesmo tempo o mangá tá tentando redimir ela a essa altura? É isso mesmo? É isso que ele tá absurdo, tentando? né? Que absurdo! E funciona durante a leitura e funciona com a conclusão, melhora muito mais com a conclusão, né? Então, eu acho que funciona terminando de ler esse capítulo, né? Tipo, se a gente tivesse indo aos pouquinhos e não tivesse lido o capítulo inteiro, o episódio inteiro aqui, o episódio 3 inteiro, talvez fosse frustrante ver o processo, mas aí com a conclusão você fala, não, ok, beleza, faz todo sentido. Eu gosto que no final ali, até a outra bruxa também tá com a cara malvada ali, a outra... A Virgília. A Ventora, a Virgília, as duas estão... Vai assim nessa merda aí. Não, era um plano completo, não era um plano só dela. Sim, bem estruturado, bem longo, né? Mas aí... Eu adoro o ímpeto motivador do tédio. É tão bom pra um vilão. Justifica tanta coisa, sabe? Eu adoro isso. Eu quero que continue assim. Que tipo, tudo que ela tá fazendo é pra evitar o tédio, só, sabe? Eu adoro, eu gosto muito. Mas não é só isso, né? Ela quer ser reconhecida também. Claro, sim. Mas tudo isso, todo esse plano dela envolveu Eva Bruxa. E a gente tem que falar um pouquinho da Eva Bruxa. Como que foi pra você, Tojo, a Eva como o ápice de vilã aqui, virando a antagonista dessa parte toda? Assim, roubou o posto da Maria de pior criança, né? Sim. Do rolê. É interessante ver essa persona, essa meio que amiga imaginário que a Eva criou pra poder conseguir lidar com a situação que ela passava dentro da família e ver essa imaginação meio que tomando forma e saindo ali da mente da Eva por consequências dos acontecimentos do tabuleiro durante essa partida, né? Durante esse jogo. Acho que funcionou muito bem. Ela funciona como uma vilã e é isso, eu gosto como ela põe a Beatriz pra meio que a Eva sendo esse agente do caos meio que põe a Beatriz pra pensar nas próprias ações que ela fez, mesmo que talvez ela não tenha pensado por ser o plano dela pra tentar ganhar o jogo nessa rodada. Mas eu gosto de acreditar que a Beatriz tava pensando nas consequências ali dos próprios atos. Graças a Evinha. Eu acho que, independente do que ela tava pensando no jogo, qual era o
o plano maléfico da Beatriz ou não nesse episódio, a história inteira tá se dedicando a não necessariamente humanizar, caso vocês não acreditem, né? Mas colocar mais camadas, mais coisas, Então. tanto de personalidade quanto do que ela é. Eu acho interessante que cada um dos episódios até agora sempre vai dando pelos adultos, pela própria Beatriz, uma nova teoria do que é essa pessoa, do que é essa entidade. Tem a bruxa lá da floresta que falavam para as crianças que não podia, mas ela poderia ser uma alquimista que deu ouro pro Kinzo lá atrás. E agora falam, mas e se fosse amante dele? E se fosse essa pessoa que estava presa numa mansão separada na ilha? Eu digo humanizar a Beatrice nesse sentido, não de tornar ela uma pessoa redimível e tudo mais, mas trazer humanidade pra essa criatura meio que mítica desse universo. A ideia é que tem coisas, né? Tipo, essa personagem existe com pensamentos próprios e que tem uma história por trás que a gente talvez vai descobrir. Mas só sobre a personagem da Eva Bruxa, eu acho um pouquinho fraco. Só porque nem é um mistério, porque tipo, a introdução dela é deixar claro que, bom, ela é uma metáfora, né? Ela é uma percepção criada pra mulher poder lidar com as coisas que estão acontecendo. Então, em nenhum momento, nada do que ela faz eu tô sempre lendo como, ok, a Eva, ela tá fazendo aquilo pra lidar, conseguir matar o próprio marido, sabe? Pra conseguir fazer essas coisas, meio que essa segunda personalidade que tá rolando. Completamente diferente, sei lá, de quando aparece a Beatriz na história, que você fica, quem é, como, por que, efeitos alucinógenos, como é que, tipo, é um mistério absurdo, tipo, quando ela se introduz na história no episódio passado. Você fica, mas eu acho que mas é justamente por a Eva isso... Bruxa é menos interessante pra mim. Mas eu diria que é justamente por isso que eu acho mais interessante, porque, como o Estranho falou mais cedo, que ele olhava para as cenas de luta e coisa e tava pensando, elas só não aconteceram? A Eva, o mangá usa essa personagem, né, essa outra entidade, para explorar mais o personagem dela, para explorar mais o que motivou ela, como que as coisas chegaram nesse ponto e a relação dela com essa outra persona. E pra mim isso, porque como mistério de fato, não é. Não é. Mas, ou dependendo do caso, mas é parte do arco de personagem dela que é assim que as cenas de fantasia que são boas funcionam. Que nem a cena da Kirie. Quando a Kirie mata lá a menina da inveja. Meio que tudo bem, essa cena pode não ter acontecido, mas ela é a cena que mais disse coisas pra gente sobre essa personagem até agora. E foi muito interessante pra mim. Inclusive plantou o foreshadowing da irmã chegando depois ali. Mas... Não é um mistério, mas é um tiquinho de um problema pra mim que o mangá meio que trata como tal. Então, principalmente na hora em que o Butler vai lá, tipo, refutar tudo que a gente viu ela fazendo. E, tipo, não é uma... ok, foi o que eu imaginei. Não tem nenhuma grande revelação. Você sabe quem matou o Nanjo? Então, essa é a única parte, realmente. Tanto não é um mistério que a Beatriz teve que entrar no tabuleiro e começar a fazer uma magia no meio pra ter alguma coisa misteriosa, assim. E ir lá zoar com o Jorge, foi lá interromper a tortura da Maria, pra gente ter uma Beatriz se misteriando alguma coisa, que a Eva, de fato, ninguém tava na dúvida. Ela tava, e ela tava caricata como personagem ali também, né, isso de matar, voltar, chamar as coelhos ali, foi muito, serviu como construção da Beatriz no final, e aí como Eva ficou enfraquecida essa transformação ali. Obviamente, serviu pra plantar a cena que eu previ quando começou, na hora que o Butler puxou a Eva pra sala do chá, eu sabia que em algum momento ela ia virar a Eva original, eu não sabia como ia ser a cena. Mas, tipo, serviu pra fazer essa cena legal, que é ela se transformando de volta na Eva. E meio que põe um metagame, assim, do jogo em si em perspectiva, né? Porque ele mostra a Eva fazendo todas essas maluquices que ela fez enquanto tava ali na forma de bruxa, mas no final ela ainda era Eva e matou todo mundo ali de formas humanas, como a Beatriz contou, de alguma forma que a gente não ouviu. Então, meio que
tudo ali que tá acontecendo, de fato, pode realmente ser ações humanas, né? Ele meio que tira um pouco desse impasse do tá acontecendo por magia ou tá acontecendo por ações humanas, mas só não conta pra gente. Sim. Agora, eu vou falar que eu acho o duelo de verdade vermelha do Butler contra a Eva nesse final uma das coisas mais empolgantes dessa série inteira. Eu sempre gosto muito. Sempre que eu releio, eu acho muito bom. É porque a história construiu uma Beatriz derrotável, né? Tipo, nessa altura do episódio 3, que a gente sabe que vão ser 8, a gente sabe que não vai acabar a Beatriz aqui. Então, como dar uma vitória pro Butler? Criando uma nova Beatriz que ele pode ganhar. E ainda final, assim, ele não ganha, ganhou. Ele não ganhou. Ele perdeu no no final. Ele Mas, ganhou no tipo, final, né? Mas eu acho que faltou realmente... criatividade. Dava pra ele imaginar possibilidades ali. Faltou criatividade do Butler. Vamos lá. O que vocês acham? Eu queria teorias. O que vocês acham? Foi informação demais Foi informação demais em muito pouco tempo. O cérebro do Butler deu overload, ele não conseguiu resolver o puzzle. E eu também tomei o overload, não tenho saco para tentar resolver. Ou alguma das pessoas mortas, ou alguma outra pessoa apareceu na ilha entre algumas das verdades ali. Porque as verdades são meio temporais. E aí ele falou que todo mundo tava morto, mas aí naquele momento alguém não tava morto. Ou alguém que eram 18, mas naquele momento não eram 18. Não sei. Tem alguma coisa aí, uma gapzinho que dá pra preencher, que não precisa responder. O Butler provou pra gente, ele não precisa responder. É só ele falar, talvez seja isso aí. Ele precisava dizer alguma coisa. Ele não conseguiu ter uma ideia. Faltou criatividade. Eu tô aqui pra curtir a jornada, não pra tentar resolver as coisas. Esse é o trabalho do Butler. Não só quero fazer a observação de que a minha experiência de quem fechou o jogo e tá revisitando pela primeira vez depois de saber a resposta do mangá. Quando eu li o episódio 2, eu fiquei pensando coisas como: mas o autor é muito pilantra de colocar isso e chamar de pista e achar que eu tinha que saber alguma coisa. A parte 2 eu vi toda com esse sininho de não, eu não era obrigado a interpretar essa parte não. A 3 eu fiquei vendo como, putz, se eu tivesse ligado nessa cena eu tinha matado tudo. Foi esse... completamente outra experiência, aquela experiência de... Eu devia ter notado que isso aqui é suspeito. Muita cena na parte 3 é isso, na 2 eu não senti tanto. Eu tenho um... Fala você, o primeiro judeu, que eu tenho depois um comentário de uma pista que eu tenho certeza que eu peguei, o Luke e o Isa não vão confirmar, era só um comentário mas eu geral sei que é uma pista que eu peguei, mas fala aí. Eu não tenho nenhuma pista pra dar, só que você passou rápido, eu adorei a cena do Butler trazendo a Eva bruxa pra sala de chá. Foram duas cenas muito boas, ele puxando e depois ele provando que ela era a própria Eva mesmo, desde o começo. E meio que explicou bem elegantemente a sala de chá. Tipo, ok, a gente tá analisando as partes, tipo, metafóricas do negócio todo. É muito bom, eu gostei muito. Só que isso entra em quebra com o... Quer saber? Comenta a sua pista e aí a gente vai falar dos últimos capítulos, ok? Eu nunca estive confortável com a relação casa de chá, tabuleiro, entra-sai. Só quero falar que nunca estive confortável, o Butler puxando ela sempre, por quê? Eu não sei como ele fez Força isso, mas foi uma cena legal. Foi uma cena Força legal. Do ódio. Não precisa de muito mais que isso. Eu tenho uma resposta. Acho que a Beatriz, se poder pular pra dentro pra falar, vou zoar essa história que já começou, me incomoda mais do que ele puxar. Mas é parte do mesmo incômodo. Pra mim tinha que ser mais separado. No universo DC que o Superboy Prime dá soco na realidade e aí muda todo mundo da DC, é isso que aconteceu. O Butler ficou tão puto que ele quebrou a realidade. Eu não gosto do Superboy Prime. Mas... Eu também não, odeio. Mas pro Butler ficou legal. Eu tenho respostas spoiler, mas eu não vou dar resposta spoiler, eu vou dar uma resposta, tipo, que era como eu pensava no 3, assim. Essa figura da Eva Beatriz virou, com a coração da Eva e tal, virou uma figura fantasiosa da mesma forma que a Beatriz. Ela ganhou essa ascensão como uma figura mágica. A partir desse momento, ela pode interagir com os outros, que nem o Ronov e a Virgília podem, que nem eles saltaram entre um lado e o outro. Mas isso é tudo balela, a gente sabe disso. A minha dica, a dica que eu saquei foi a Beatriz chamando o velho de avô. A Beatriz chamou o velho de avô mais de uma vez, né, na parte que ela tava ali meio que sendo derrotada. Então eu não precisei dizer nada, mas ela chamou o velho de avô. Então o que ajuda a minha teoria de que teve uma outra... A Beatriz que morreu teve uma outra Beatriz. A Beatriz que morreu é a filha
do velho, a mulher já tinha morrido em algum passado, a amante, a filha, teve uma outra filha que é a neta que a gente tá vendo. Então essa é a minha teoria até aqui, não respondam nada. Eu voltei a ficar suspeito dos criados depois desses capítulos, agora eu já não sei mais, eu não tenho certeza. Não, eu não sei quem é o assassino, eu só sei que existe a Beatriz que a gente vê, ela é a neta do velho, só isso que eu sei não. Essa conclusão, vamos caminhar, Judeu, para o que você tentou segurar um pouquinho, porque exige essa conclusão aí, né? De tudo que eu tava entendendo da sala de chá e o tabuleiro e de como isso funciona, fudeu com a introdução dessa personagem. Eu parei de entender tudo, porque ela é a Angie... A personagem é a irmã, né? A personagem da irmã, a Angie e Chorubia. Ela é a continuação da linha do tempo dessa jornada do tabuleiro que voltou no tempo? É isso? Não. É isso que a gente vai ter que descobrir em algum ponto. Ela voltou no tempo pra ir pra sala de chá e... Ok, não dá, ok. Porque pra mim, cada rodada do tabuleiro era 100% imaginada. E agora tem essa personagem da vida real que voltou e tá... O que tá acontecendo aqui? Bom, pra todos os efeitos, o Butler que a gente tá vendo, ele é o Butler da primeira iteração. Então, tem umas maluquices aí de... Tipo, o Butler que sobreviveu, entre aspas, da primeira iteração, foi parar nessa sala e ele tá vendo todas as outras iterações. Agora a irmã da terceira apareceu ali. Né, que eu não sei se é na sala de chá, já é um outro lugar, né? Já é na Terra, no Golden Land. Pô, aquele jogo acaba, mas aquela linha do tempo meio que continua. Aí essa Angie é um produto dessa linha do tempo que a Ben Castel acaba summonando pra ajudar o Butler no... A explicação de como ela foi para lá, o mangá já deu. O resto vocês podem ficar confusos, mas é magia no mundo mas é mundo magia no mundo da casa de chá, ali, da sala de chá. Então tá tudo. Essa é engraçado que eu tava começando a ficar confortável com a sala de chá, no sentido de que eu não vou pensar muito sobre como eles estão fazendo isso. E aí o autor introduziu esse negócio que não, agora eu tô confuso de novo. Agora eu tenho que pensar disso. Agora eu tenho que pensar nisso de novo. Mas a chegada da Angie antes é precedida por essa conclusão da disputa, né? Que a Beatriz fala a verdade e o Butler não ouve. Fala uma verdade que a gente não sabe o que é. E que isso leva a essa conclusão do Butler meio que aceitando que ela é uma bruxa porque virou amiguinho dela. Como foi pra você, Luke, revisitando aqui, ver essa passagem do Butler aceitando ela, essa construção toda e depois provando-se um truque? Como que foi essa passagem pra você? Cara, é muito difícil falar como eu me sinto revisitando, né? Porque o contexto altera a minha percepção, né? Eu tenho contextos muito de outros 5 episódios, né? Mas eu falei, eu gosto muito da cena de todo o duelo com a Evatrice, eu acho é uma das partes mais empolgantes desse duelo, assim. E é interessante pra mim ver porque é difícil falar, o que eu não sei se eu deveria falar, é que eu já disse isso, né, mas o Butler, ele chega nessa conclusão, pela Beatriz ter contado, né, pra Eva e sem ele ouvir, ele chega na conclusão que existe uma verdade, que existe algo que ele conseguiria descobrir, ele fica pensando nisso, e eu acho que esse é um dos momentos mais interessantes pra ele, pra essa evolução dele. O que isso... Ele chegou a esse ponto agora. Ele conseguiu entender algo que ele tava navegando sem rumo. E agora ele talvez tenha um rumo. Mas desistiu, né? Não, ele desistiu de novo. Desistiu de novo. Ele recebeu a dica definitiva de que, olha, a Beatriz consegue dizer uma verdade que elimina as bruxas, ou seja... Eu não entendi por que ele não quis escutar aquilo. Porque ele virou amigo dela. Essa é a merda. Porque ele perdoou a Beatriz. Você não pode virar amigo de vilão. É isso que é o problema. Tá os dois curtindo. Tá os dois curtindo um jogar contra o outro ali. Eles não querem que o jogo acabe agora por uma interferência de terceiro. Judeu, o Butler quer ganhar porque ele tem honra. Ele não vai ganhar trapaceando assim. Não fala. Eu achei mais escrito. Achei mais escrito. Pode falar. E até o twist, apesar de eu ter gostado, tipo, eu achei meio que...
É super. Elas estavam tentando pegar ele na tecnicalidade, sabe? Ah, não, você gosta dela como uma bruxa, então assina aqui que ela é bruxa. Rapidinho, assina aqui, rapidinho. Eu achei meio bobo, achei meio. O Butler só tá nessa situação que ele tá agora porque ele é um bicho muito orgulhoso. Ele não quer que o jogo acabe dessa forma também. Não, mas Sim. todos os dois finais da disputa dos episódios do 2 e do 3 agora, do Butler, tipo, chegou no final e aí eu não entendo o Butler, tipo, a decisão que ele toma no final. Ele funciona mesmo. bem o episódio inteiro, aí chega no final, ele, do 2 foi, mas eu não consigo acusar ninguém, né, e aí aceita a derrota. Aí dessa vez eu sei que não tem magia, aparentemente, recebi uma boa dica, mas eu gostei muito da Beatriz, então eu vou aceitar que ela é bruxa. Tipo, porra, Butler, 2 vezes que você mijou pra trás? Que porra é essa? É um Não pouquinho, é um pouco incoerente, sim, eu tô contigo. E, inclusive, no episódio passado eu reclamei tanto sobre, tipo, o arco que não tem nenhum ápice. Tem vários ápices e nunca fecha do negócio do Butler aceitar que foi algum parente que matou. Foi alguém da mansão que matou todo mundo, que é a única forma que isso faz sentido. E aí começa com o mangá basicamente jogando de escanteio isso. Não, ele resolveu isso aqui rapidinho. Foi, tipo, a Beatriz se provou que tem que ser alguém, então agora ele vai ter que aceitar. foi muito não dramático. Foi muito Ele não ficou um dramático. pouco desesperado quando eles falam o negócio das 18 pessoas. Eu fico só puto de que precisou a Beatriz forçar ele a isso, porque ele tinha que ter pensado nisso antes. Mas, pelo menos, felizmente, o mangá superou esse problema do Butler se segurar. Mas, embora eu não entenda a decisão dele, eu gosto da cena seguinte dele lá, com todo mundo feliz. Nossa, tá tudo muito bonito, tudo muito legal. E aí, na hora de assinar, ele percebe, não, mas pera aí. Essa revelação final foi muito boa, eu gostei. Você gostou, Judeu, dessa revelação final, apesar de tudo? Apesar de tudo, eu gosto. Eu adoro quando esse mangá faz caretas. Eu adoro caretas desse mangá. E ali também, quando tem a Beatriz com cara de V, com a língua pontuda pra fora, é uma das minhas caretas favoritas. Eu Não adoro. tem tanta careta na visual novel, é uma das vantagens de ler em mangá. Acho que ajuda bastante também que o Mas mangá o sprite da careta é muito bom, da visão nova. Tem umas 3 caretas e são só pras bruxas. Nesse mangá teve uma careta da Maria no meio do mangá que, caralho, autora. A Maria nem tem destaque nisso aí. Eu acho que ajuda bastante que a mangaka é uma mangaka melhor do que da primeira e da terceira parte do que foi na segunda. Ajuda a gente a curtir esse tipo de coisas. E aparentemente é uma pessoa que gosta mais da história também, lendo pelos comentáriozinhos dos autores ali. Tanto que ela foi chamada pra fazer o último. Sim. Se bem que eu tenho uma crítica só, que eu fui até outras versões pra ver se a gravata da mãe da Jéssica é enfiada no peito assim em outras versões. E não, é uma decisão dessa autora aqui de fazer essa gravata enfiada no meio dos peitos em todos os quadros. A mãe do Butler, no caso, né? Não, mãe do Butler, desculpa. Que não é a mãe. Que não é a mãe dele, mãe que não é a mãe adotiva. dele. É a mãe adotiva. Essa versão mangá eu notei que tem umas cenas em que o desenho destaca as curvas femininas de maneira que não respeita as leis da física. Sim. Não. Muita cena da Eva em todas as idades que tem um aspirador entre as pernas que tá sugando a saia pra dar forma. O desenho das coelhas também, por exemplo, é um negócio tão fetichizado, tão absurdo. Mas aí não é culpa do mangá. Elas são fetichizadas na visual novel também. Não é culpa da mangaka, não. Mas ele fez essas caretas no final, cara. Teve uma cena ali da Beatriz meio triste. E aí lá no começo, Tojo, eu lembro que você falou, mas será que ela não mudou mesmo? Você ia falar alguma coisa controversa da conclusão da Beatriz. O que você pensou desse final aqui, Tojo? Eu acho que ele meio que termina de plantar essa sementinha de que a Beatriz, ela tá se divertindo muito jogando o jogo contra o Butler. Ela também não quer que o jogo acabe dessa forma e tão cedo. Ela tá começando a gostar da dinâmica ali com o Butler, tanto que seja porque ela tá gostando do Butler em si, ou porque ela tá gostando de tá fugindo do tédio que ela martelou tanto na nossa cabeça que ela tava sentindo. Então, eu não acho que ela tenha feito... Foi tudo só sacanagem. Que foi tudo só sacanagem. Ela tá fazendo isso porque ela quer que o jogo continue e ela só tá meio que
que triste porque ela tá decepcionando o Butler mais uma vez e ela já viu o que ela sente quando ela decepciona o Butler. Tipo, como o Butler age quando ele tá decepcionado com ela e como isso impacta ela em si. Não acho que a Beatriz seja essa pessoa boazinha, que ela tenha se redimido de toda e tenha ficado triste de todas as coisas que ela fez, embora talvez esteja caminhando pra isso, aos poucos, mas é isso. Como eu consigo pesquisar no AOTRI qual é o maior chip de Eumineco? Porque eu acho que deve ser Butler e Beatriz. Não tem outra opção. Eu falo agora. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Porque realmente esse foi o episódio onde dá pra... A galera do chip tinha material aí. Nesse episódio deu material. Vamos ser sinceros que eles tinham material desde o final da parte 1. Sim. Sim, mas de uma outra forma. Eu acho que aqui equilibrou um pouco mais a relação. Eles tinham material a partir do momento que introduziu essa dinâmica. Também. O pessoal do chip não precisa de muito mais do que isso pra começar a trabalhar. Parte 2, ela fez ele beijar o pé dela e desfilou com ele pelado. Isso vira fanfic. Eu conheço como a internet funciona. Isso vira fanfic. Não é spoiler, então vou falar que é disparado Beatrice Butler. Mas o segundo lugar é Eva e Natsuri. Uau! Uhum. Curioso. Elas tiveram um curto momento ali que até a própria história ressaltou. Tipo, olha, elas realmente se deram bem nesse exato momento em que as duas estão decepcionadas com os filhos. Mas o dar bem não é o objetivo. É que a Eva tá sempre sacaneando a Natsuri. Você precisa mais do que... É o contrário. Eu acho que a cena que engata o shipping é no parte 1. Quando ela fala, cala a boca que seu papel é dar e ter filho. Exatamente. O estranho não tem o gene do Fudanche. Não tem. Eu sou recessivo. Esse gene é recessivo aqui comigo. Eu queria fazer uma última pergunta antes de terminar o podcast, então. O que vocês estão esperando da Angie? O que vocês acham que vai vir dessa personagem? Troca de protagonista, é só o que eu quero. Fala aí, Judeu, né? Vamos ver isso aí. Você quer o Butler de volta, né? Quero o Butler de volta. Pode ser que seja bom, pode ser que explique um pouco mais, né? Vamos ver. Eu não tenho esperança, na verdade, eu não tenho esperança nenhuma de que ele vai terminar esse podcast entendendo nada. O podcast terminou na metade, eu já avisei isso pra vocês. Mas o autor falou que na metade dá pra gente concluir tudo. Com metade. Tá, todas as dicas estão lá. Sim. Tá, mas vocês não vão, Mas dá. Eu vou falar uma coisa aqui. Vocês vão entender mais coisas de como funciona o Mineco depois da parte 4. O suficiente? Recentemente, o Rian Johnson, um diretor que eu gosto muito, que está brilhando com a série de Murder Mystery dele, tem uma entrevista que ele fala: todo Murder Mystery é justo pra quem é um gênio. E pra quem é normal, nenhum é justo. É isso. Dá pra resolver com as 4 primeiras partes, mas... Eu não sei muito o que esperar da Angel. Eu imaginei que tinha uma personagem extra, falei lá no primeiro episódio que ele ativamente tinha pulado um número, que pelo jeito é a própria Angie, mas... Eles mencionam, acho que por nome a Angie no primeiro. Talvez. Uma coisa meio, Angie-chan não veio, mas bem jogada por cima, mas... Sim, eu esperava alguém com possibilidade de participação ativa sem exigir viagem no tempo. Na hora que exigiu a viagem no tempo, eu não sei o que pensar mais. Estou animado pro próximo capítulo, porque descobri aqui, navegando sobre wikias pra poder relembrar de coisas. Cuidado, Sérgio. Muito cuidado. Não, sim, só que eu vou... Eu não entraria muito em wiki se fosse você, não. Não, é só pra checar poucas coisas. Então já me ferrei muito entrando em wikias de Danganronpa pra não saber o que eu tô me metendo. Mas é só que eu pensava que a gente não ia ver um personagem durante essa nossa leitura, que é o personagem que eu menos tenho contexto de Umineko, e estou feliz que aparentemente a gente vai ver ele no próximo episódio. Eu não tô feliz. O que você tá falando? O Isso chegou na mesma conclusão de vocês, que de viagem no tempo, e ele ficou muito puto com essa ideia. E ele ainda... Eu não aceitei metade dessa história, mas pouca coisa eu aceitei menos que a viagem no tempo. Okay. Vamos acabar, tá muito tarde. Vamos acabar esse programa. Agora a gente vai ter que tomar uma decisão aqui. A gente tem 6 volumes. O que, falando assim, soa que é uma tarefa árdua pra caralho. Mas...
contando as páginas dos volumes americanos aqui, que são em 3, é a mesma coisa que esses dois que a gente leu. O que a gente leu agora é um pouco mais. 1229. O que a gente faria, o próximo programa é 1399. É 150 a mais. Não, vamos acabar vamos encarar? com o Mineco. Vamos acabar com o Mineco de uma vez, pelo amor de Deus. Então vamos encarar. Só agora, vai ser um podcast com muita coisa. Só se prepare. Vai ser tão divertido quanto foi esse, eu quero acreditar. Vai sim. Então, no mês que vem, estamos de volta pro último episódio da temporada de Mineco, é isso então? É isso mesmo. Decidido aqui, batido o martelo? Último. Mês que vem encerramos a temporada e declaramos qual é a próxima. Então, o mês 9 pela frente. Até mês que vem. Até mês que vem.